dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você esteja nos ouvindo. O ouvidor pergunta, o especialista responde, retornando aqui com mais um episódio para falar sobre mediação. E, novamente, nosso convidado aqui é o Dr. Fernando Hoffmann, ele que é juiz de trabalho do TRT do Paraná, da 9ª Região. Fernando, muito obrigado aqui por participar novamente conosco aqui. Seja bem-vindo mais uma vez. É sempre uma honra, meu caro. Estou sempre à disposição, doutor José. Obrigado, Fernando. Fernando, recentemente, já vamos falar de coisa boa. Recentemente, o TRT da 1ª Região iniciou um curso de formação de mediadores, tanto para servidores quanto para magistrados. E você foi um dos supervisores desse curso. O que você pode falar sobre o curso em si e sobre essa iniciativa da Escola do Rio de Janeiro, da 1ª Região, Escola Judicial, e a do Tribunal de São Paulo, da 2ª Região, que foi uma parceria inédita, salvo engano. Exatamente. Eu diria que esse curso da EJUD 1 foi um marco na história da formação de juízes e servidores da Justiça do Trabalho em mediação. Por que eu digo isso? Porque nós tivemos várias experiências interessantes, né? Nós tivemos supervisores vindo de todos os lugares do Brasil, né? Sendo escolhidos a dedo para participar do curso de supervisão. A gente pode citar aqui o Dr. Flávio, do TRT da 19ª, Glenda, da 2ª Região, a Doroteia, da 5ª Região, não é isso? E a Cláudia Didoni também, do TRT da 2ª Região, além de você, evidentemente. Isso, temos a doutora Déa Iuli, da 24ª ainda, né? E, enfim, isso fez com que, né, vários profissionais estudiosos da mediação pudessem compartilhar o conhecimento com os alunos e entre si, né, nas práticas que nós tivemos durante a fase prática. E o interessante também foi essa parceria do TRT1 e do TRT2 no que diz respeito ao compartilhamento de sejusques, né? Alunos do TRT1 puderam participar de audiências e sessões de mediação e conciliação de São Paulo, né? É verdade. Do e foi o meu TRT2. caso, que na verdade foi o meu caso. Isso, e o interessante, doutor José, é que muitos alunos do TRT1 começaram a pedir para observar no TRT2, também para se despir, vamos assim dizer, da toga de juiz, né? Para não serem reconhecidos, vamos assim dizer, como magistrados e poderem atuar como mediadores. Na verdade, vou contar aqui a minha experiência, Fernando, se você me permite, o entrevistado aqui é você, mas, para mim, foi exatamente essa questão, né? De eu sair da minha zona de conforto, de onde eu conheço muitos advogados, para participar de um universo completamente novo. E, na verdade, uma coisa que eu achava que seria uma dificuldade para mim acabou sendo talvez o meu maior trunfo, né? Assim, por não conhecer ninguém, eu acabei ficando muito mais à vontade para poder usar todas aquelas técnicas da mediação que nós aprendemos na primeira fase do curso. Isso eu achei que foi uma experiência bem positiva. Exatamente. E o fato de as partes, de os advogados conhecerem o neutro e o identificarem como juiz, muitas vezes acaba impedindo com que este neutro atue como um mediador puro, vamos assim dizer. Né? Eles acabam esperando mais uma mediação mais avaliadora, né? uma mediação mais no viés da conciliação do que da mediação propriamente dita. Então, essa parceria foi incrível por isso e também pelo compartilhamento de boas práticas, né? Nós tivemos, e eu mesmo aqui, colhi várias boas práticas, né? Na condição de supervisor, aprendi muito, né? Aprendi muito com essa parceria, no sentido de saber, por exemplo, que alguns sejustes ali do TRT2 usavam mediadores coringas, vamos assim dizer, para não atrasar as pautas ou para já antecipar algum aspecto da mediação. Então, são boas práticas que acabam se disseminando, né? E nós acabamos não tendo aquela visão viciada somente de um ou dois sejusques.
E, na verdade, né, quando você trabalha sozinho, ou, por exemplo, não trabalha sozinho, mas quando você está, por exemplo, você, Fernando, na nona região, o teu universo de observação ele fica muito restrito sempre a aquelas situações que você vai acabar identificando, muitas das vezes, como corriqueiras. E você, atuando em outros regionais, você começa a perceber que detalhes podem agregar na sua prática da mediação, ou, em alguns momentos, você perceber que alguns detalhes que você usa não são tão eficazes quanto poderiam ser. Então, assim, é sempre no sentido de você aperfeiçoar todo o trabalho que o tribunal desenvolve para a sociedade quando se fala em mediação. Exatamente. O senhor mencionou no início a questão da zona de conforto. Nós precisamos sair dessa zona de conforto. Ela nos faz aprender muito, né? E sair dessa zona de conforto significa também mudar o nosso ponto de perspectiva, né? Nós começamos a olhar para a nossa realidade a partir de um outro ponto de contemplação, vamos assim dizer, e Sim. verificar que algo que fazíamos e acreditávamos que era altamente eficaz não é tão eficiente assim. Então, realmente, a troca de conhecimento que você tem nesse tipo de parceria é muito grande. Fernando, para a pessoa ser um mediador, ela precisa desenvolver algumas habilidades, a despeito de você ter aquela formação técnica. Consegue falar para a gente, assim, em linhas gerais, que tipo de primeiras competências que o mediador tem, as habilidades que ele precisa ter e as atitudes que ele precisa adotar durante a prática dele da mediação? Perfeito, uma excelente pergunta. Vou tentar resumir o máximo aqui. Fique à vontade. Eu penso no mediador como um guia, né? Então ele vai atacar o pico da montanha, ele vai dizer para as partes, olha, eu vou levar vocês até lá, não interessa qual é o caminho, mas eu vou auxiliar vocês durante todo este caminho, né? Então eu sempre penso que o mediador é uma espécie de guia e pode desistir a qualquer momento, as partes podem desistir a qualquer momento daquela jornada, né? Então, eu penso na mediação como uma jornada. Quais seriam as principais habilidades, ferramentas de um mediador? A gente costuma falar muito, doutor José, nas tais soft skills, né? Que seriam as habilidades suaves, as habilidades leves, que de leves não tem nada, né? Na Pelo verdade. contrário, né? Pelo contrário, né? Então, o que um mediador, antes de tudo, precisa fazer? Desenvolver a sua escuta ativa. Esse é o primeiro passo, né? É a partir da escuta ativa que o mediador irá compreender, né, as perspectivas e os interesses das partes e também irá criar a confiança necessária para a mediação, né? Porque só o concurso público, só o fato de sermos magistrados ou servidores, isso não basta para que nós ganhemos a confiança das partes na mediação, Claro. né? Nós temos que desenvolver isso, e a partir da escutativa, e aí da nossa outra habilidade, que é a indagação com propósito, né? As perguntas, fazermos as perguntas certas nos momentos certos, nós iremos construir a confiança também e o rapport, que muitos veem como uma qualidade do mediador, né? O rapport, na minha concepção, ele está mais ligado à qualidade da interação que o mediador tem com os participantes da mediação, né? Mas significa que as partes passam a considerar o mediador como alguém que está disposto a ajudá-las a resolver aquele conflito. E aí nós poderíamos pensar também na comunicação, né? Nós falamos sobre escutativa, nós falamos sobre indagação, e aí teríamos outras técnicas relacionadas à comunicação, que seriam reformulação, paráfrase, silêncio, né? O Sim. silêncio é uma potente ferramenta na mediação, quando bem aplicado. E aí nós também teríamos as competências em negociação. Eu acredito muito na negociação, fiquei muito feliz que a resolução 288 do CSJT tratou de contemplar a negociação em 2 dos seus 10 mandamentos, dos seus 10 itens da carga programática, né? Porque o que as partes estão fazendo ali? Elas estão negociando.
E qual é o papel do mediador? É de facilitar a comunicação e a negociação. A negociação é um processo de comunicação direta em que as duas partes dialogam com o objetivo de resolver um problema, um conflito, um processo. Então, se o mediador não sabe mediação, se ele não sabe o que pode acontecer com uma proposta ofensiva, se ele não sabe o que são os vieses, a superconfiança, se ele não sabe como se dá a troca de barganhas, qual velocidade que nós temos que observar numa negociação, fica muito difícil dele fazer aquilo que dele se espera, que é auxiliar na negociação. Então, eu diria que nós teríamos aí, basicamente, né, a comunicação, a negociação, e eu também diria, né, que nós temos que trabalhar muito a psicologia, né, É verdade. psicologia é extremamente importante para a mediação, e a questão da percepção, né, porque nós lidamos com partes que normalmente estão super confiantes, com partes que têm aversão ao risco, com partes que, só pelo fato de a proposta partir do seu adversário, significa que a proposta É, não seria viu? interessante, né? É. Então, nós teríamos que trabalhar basicamente esses conceitos aqui, né? Numa breve síntese, seria isso. Na verdade, o grande papel do mediador é unir aquelas pontas que ficam soltas, né? Você aparar essas arestas que normalmente o processo traz uma carga emocional muito grande e talvez uma das habilidades que o mediador precisa desenvolver é controlar o emocional dos envolvidos. Excelente tópico, doutor José. Mediação, né, nós estamos cada vez mais convencidos de que se nós não trabalharmos as emoções, né, naqueles casos, evidentemente, que nós temos emoções, né, em jogo, fica muito difícil chegar na negociação. Né? E o desafio para nós, primeiro, para nós bacharéis em direito, já que as nossas faculdades de direito não nos ensinam isso. Não. Segundo, né, segundo aspecto, para nós, juízes e servidores do trabalho, que normalmente somos instados a deixar as emoções do lado de fora, né? O juiz deve agir somente de acordo com a lógica, de acordo com a razão. Então, muitas vezes nós queremos fazer o quê? Nós queremos suprimir a emoção. Se o sujeito chora, então vamos suspender aqui, o senhor termina e daí voltaremos. Não. Na mediação, é fundamental que o mediador tenha essa noção de que ele somente conseguirá evoluir no processo de mediação se ele trabalhar aquela emoção. E não significa que ele precise concordar ou discordar da causa daquela emoção, mas significa que ele precisa reconhecer e lidar com aquilo. Né? Externar, olha, eu sinto que o senhor está furioso, esse é o seu primeiro processo trabalhista na Justiça do Trabalho, mas veja, isso é algo absolutamente comum, né? Nem mesmo nós, juízes do trabalho, conhecemos toda a legislação trabalhista, então isso é absolutamente comum, nós estamos aqui para auxiliá-lo a resolver isso da melhor forma possível. É natural que o senhor se sinta assim, nós já vimos vários se sentindo assim antes, e aqui você vai trabalhando, né, o aspecto emocional que nós temos em nossos processos trabalhistas, que nós sabemos, o contrato de trabalho, um dos seus principais elementos é a pessoalidade. E nós Exato. temos aí contratos, né, de 10, 20, 30 anos, e muitas vezes sendo extintos hoje por mensagens de WhatsApp, Do por exemplo. WhatsApp. Né? E nessa questão da pessoalidade tem um tipo de processo que isso fica muito evidente, né? Que é naquele contrato de empregado doméstico, o trabalhador doméstico com o Exato. empregador doméstico, né? E muitas das vezes ali o sentimento está mais aflorado do que a busca pelo direito em si. Exatamente. Os domésticos, os cuidadores também, né? Hoje é É, um tipo de processo, um tipo de contrato que também está muito em voga. Então, em nós, voga. nós temos ali a pessoalidade, né, na veia, vamos assim dizer. Pessoalidade ao quadrado. Exatamente, aquela troca, né, que existe dentro e fora do trabalho, mas eu sou padrinho do filho
do filho dela, mas eu ajudei a formar, mas eu viajei com eles nas férias para cuidar do recém-nascido, enfim. Nós temos que estar atentos às emoções, né, nos conflitos, porque na mediação, muitas vezes, a parte vai ter satisfeito aquele interesse de desabafar, né, aquilo que nós conhecemos em direito, ter o seu dia na corte. Isso. Né? Quantas e quantas vezes nós não fechamos o acordo após a parte chegar lá? Não, agora que eu já falei para o juiz o quão injustiçado eu fui, não, o quão vilão é o meu empregado, ex-empregador, empregador, agora sim estou disposto a resolver o processo. Né? E nós temos que saber disso para poder ajudar a parte a virar a página, né? A olhar para o futuro. E seguir para diante. Bom, Fernando, o papo está emocionante, mas infelizmente o tempo aqui é nosso patrão. Eu vou, Fernando, pedir para você retornar aqui num próximo episódio, e eu já queria deixar uma perguntinha no ar para você responder para a gente na nossa próxima conversa. Vamos lá. Tem uma máxima que diz que mais vale um mau acordo do que uma boa briga. Na mediação, isso é verdade? Você não responde hoje, não. Responde depois para a gente. Pode deixar. Voltarei com toda certeza. Muito obrigado pelo convite. Bom, pessoal, a gente termina aqui, então, mais um episódio da série O Ouvidor Pergunta, o Especialista Responde. Mais uma vez aqui, o nosso convidado muito especial, o juiz de trabalho Fernando Hoffmann, do TRT do Trabalho do Paraná, 9ª Região. Quem quiser nos ouvir, vai lá, Spotify, Google Podcasts, Apple e no YouTube, no canal do YouTube da Escola Judicial da 1ª Região. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo episódio.